Meus queridos, bom dia. A nossa aula aqui de teologia, teologia sistemática, para ser preciso, nossa primeira aula, e nós vamos tratar dos prolegômenos, a teologia sistemática que consiste prolegômenos, introdução ao assunto, um assunto maravilhoso, abençoador, que deve permear a vida daquele que trabalha no serviço do Senhor, no altar, como muitos dizem, né? Eu queria começar com um texto bíblico que nós vamos encontrar no livro do profeta Oséias, no capítulo 6, no versículo número 3. Oséias 6, 3. E a palavra do Senhor nos diz assim: a palavra de Deus nos diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A palavra do Senhor é clara. O trabalho, o ofício daquele que ama a Deus, que crê em Deus, é o conhecer cada dia mais e cada dia melhor. E para isso, para tanto, você precisa da verdade teológica, da teologia. Mas o que vem a ser teologia? É exatamente aquilo que nós lemos, acabamos de ler, essa ordem no livro do profeta Oséias. A ordem ela consiste naquilo que nós, obviamente, nós vimos. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E o que isso quer dizer? O que isso de fato quer dizer, meus amados? Quer dizer que nós devemos nos esmerar, nos esforçar, fazer o possível para nos assenhorarmos, nos aproximarmos e assim nos dedicarmos cada dia mais a esse conhecer e a esse prosseguir em conhecer ao Senhor. Como diria Calvino nas suas Institutas, o livro primeiro, nós precisamos, para nos conhecer, devemos primeiro conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, devemos também nos conhecer. E é por isso que nós vamos hoje tratar de algumas questões muito importantes, todas elas introdutórias, à questão da teologia. Por exemplo, o querido São Tomás de Aquino foi um dos maiores teólogos da história da Igreja, da Idade Média, para ser preciso. Ele diz assim: sem a fé, a teologia não teria justificação alguma, nem mesmo objeto. Ele diz mais: compreende-se, diz ele, facilmente isso, uma vez que somente a fé permite ao teólogo entrar na posse de seu objeto. O objeto do nosso estudo, como bem nos disse São Tomás de Aquino, não é outro senão o ser de Deus. E ele ainda diz mais na Suma Teológica, na Sacra Doutrina, tudo é considerado do ponto de vista de Deus, ou porque se trata do próprio Deus, ou de algo que a ele se refere, diz ele ainda, como seu princípio ou a seu fim. E conclui o pensamento São Tomás dizendo: segue-se então que Deus é verdadeiramente o sujeito desta ciência. Deus não é só o objeto da teologia, o objeto de estudo, o alvo de estudo, mas ele é o sujeito desse estudo. E por fim, vamos citar Roger Olson, grande teólogo contemporâneo, que diz assim: a teologia é exatamente isso, ou seja, a fé buscando o entendimento da verdade de Deus. Nós podemos encontrar isso na sua História da Teologia, na página 11. Meus queridos, já demonstrei isso de uma forma muito simples, que estudar teologia depende de conhecer a sua história, os seus textos mais importantes e, acima de tudo,
se esforçar por dominar a história, os textos e os conceitos na mente. Mas o que é teologia? Primeira pergunta que nós vamos tentar responder. A teologia é a pergunta sobre o ser de Deus. Quem e o que é Deus? Quem é Deus? Substantivo masculino, Deus designa, nos ensina o termo Deus, um ser todo-poderoso, que tudo sabe e que está em todo o lugar ao mesmo tempo. Aqueles três atributos incomunicáveis de Deus, quais sejam meus queridos, onipotência, em seguida a onisciência e, por fim, a onipresença. Esses atributos são incomunicáveis porque nós não o podemos ter, nós não jamais nós vamos realizar em nossas vidas esses atributos incomunicáveis, não nos são comunicados, diferentes dos atributos comunicáveis, como amor, caridade, misericórdia, paciência. Esses atributos essas questões do ser de Deus, esses atributos do ser de Deus, eles podem nos ser comunicados. Então nós podemos ter amor, misericórdia, usarmos de graça, de compaixão, de caridade. Tudo isso vem de Deus e também pode estar em nós. Mas nós jamais seremos todo-poderosos, obter todo conhecimento, saber todas as coisas e muito menos estarmos em todos os lugares ao mesmo tempo. Essa diferenciação entre atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis nos leva a pensar, por exemplo, que o ser de Deus é complexo. Não, como Deus é complexo. Não, Deus é simples. Deus é espírito puro, portanto, Deus é simples. À medida que estudarmos o ser de Deus, nós veremos a sua simplicidade. Deus não é um ser composto, como nós somos, nós humanos, nós somos complexos. Nós temos em nós duas partes ao menos. Não sei se vocês já ouviram falar de dicotomia e tricotomia, mas nós temos em nós ao menos corpo e espírito. A parte material, nossos corpos, e a parte espiritual, nossos espíritos. Alguns abraçam a tricotomia e dizem que o homem é corpo, alma e espírito. Quando chegar na antropologia, nós vamos tentar esmiuçar ao menos essa questão. Mas já seguindo adiante, Deus, que é simples, ele é Deus, como nós já vimos, substantivo masculino, que enuncia o todo poder, todo o poder. Ele é o todo-poderoso. Mesmo que simples, mas de forma paradoxal, ao nosso entendimento, ele é todo-poderoso. Isso nos leva a algumas dificuldades. Apesar da simplicidade de Deus, como nós o vamos conhecer, como nós o conheceremos, como nós vamos nos aproximar dele, como chegar-se até Deus, como conhecer a Deus e prosseguir nesse conhecimento. Bom, a teologia, ela tenta fazer exatamente isso. Pois já que Deus é o nosso sujeito e objeto do nosso estudo, a teologia é um termo composto, Theos e logia. Theos, como todo mundo sabe, Deus, e logia, conhecimento, doutrina, estudo, discurso acerca de Deus. E esse discurso sobre Deus, ele pode ser organizado a partir dos tipos de teologia que nós temos à nossa disposição, que somente na história da igreja, 2000 anos de
trato com a teologia, nos levaram a termos, hoje em dia, à nossa disposição, tipos de teologia, que você não fique preocupado agora com isso, mas todos esses tipos de teologia caminham para uma coisa só. Vamos a eles. O primeiro tipo de teologia é teologia bíblica, e ela trata do que pode ser diretamente inferido das Escrituras e pode ser compartimentado, como, por exemplo, teologia lucana, a teologia de Lucas, a teologia paulina, a teologia do apóstolo Paulo, ou a teologia joanina, a teologia de João, apóstolo presbítero, João evangelista. Você tem no Novo Testamento, por exemplo, e os estudiosos, da teologia compartimentam essa teologia bíblica, dividindo para poder entender melhor as diferenças, nuances e como esses autores bíblicos enunciaram o seu conhecimento de Deus. No Antigo Testamento você tem a teologia mosaica, a teologia dos profetas, a história da prática dessa teologia, se encaminhando para o Novo Testamento, quando você percebe, como diria o maior de todos os teólogos, que foi Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, que o Antigo Testamento está revelado no Novo e o Novo Testamento está escondido no Antigo Testamento. Há uma unidade da Escritura. O que nos leva da teologia bíblica, o primeiro tipo de teologia que nós falamos aqui, à teologia dogmática. Dogma, todos sabemos do que se trata. Todo mundo enuncia nas suas denominações, nas suas igrejas, no seu dia a dia, algum tipo de dogma. Por exemplo, o Espírito Santo habita no cristão. É um dogma. Mas o que vem a ser um dogma no sentido teológico? Dogma trata dos dogmas definidos ao longo dos séculos pela Igreja, por exemplo, os credos apostólicos, o símbolo dos apóstolos e o símbolo niceno-constantinopolitano. Há diferenças entre eles dois, mas eles começam do mesmo jeito. Eu creio no Pai. E continua o enunciado: eu creio no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Portanto, eles são trinitários. O maior e mais misterioso e mais tremendo dogma da cristandade não é outro senão a Trindade, que Deus, mistério, porque nós não conseguimos, ninguém consegue perfeitamente elucidar como isso se processa, mas por fé nós cremos naquilo que a igreja tem firmado ao longo dos séculos, que Deus ele tem um só ser, ele é um. Deus é um só ser, que subsiste em três pessoas distintas. Todos nós oramos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, os dogmas estão nas nossas orações, os dogmas estão em nossos pensamentos, os dogmas estão na história da igreja. Eu queria mostrar um texto que pode te ajudar a entender o caminhar da formulação dos dogmas, história dos 21 concílios da igreja, de Nicéia ao Vaticano II. Concílios que vão da igreja de sempre à igreja católica, e se você tentar entender, você vai ter que estudar isso, não pode ter preconceito com nenhum tipo de texto. Esse livro é muito legal, do Belito, o autor, onde ele mostra de uma forma sintética, um livro, vamos dizer assim, fácil de ler, e você terá uma introdução aos concílios que foram com o tempo definindo os dogmas, isso quanto à Igreja Católica, até 1054. Também a Igreja do Oriente, todos nós sabemos que no ano de 1054
o primeiro cisma, grande cisma, né? Oriente e Ocidente, e uma questão a respeito da pessoa de Cristo e a outra questão a respeito do celibato dos ministros. O ano foi 1054. Então, a partir daí, nós temos no mundo, que persistem até hoje, né, as igrejas do Oriente, são várias, russa, etíope, grega, armênia, e a igreja no Ocidente, a Igreja Católica. A partir de 1517, nós temos o protestantismo, do qual a maior parte de nós que estamos estudando aqui, nós somos protestantes, alguns são também evangélicos, mais recentemente, outros são evangelicais, um pouco mais, são protestantes com fervor evangelístico. Com o tempo nós vamos tentar entender as diferenças. A verdade é que, meu Deus, todas essas escolas de pensamento cristão, eles têm dogmas. E existem dogmas que são comuns a todos eles. Um deles é a Trindade. Se você não for trinitário, você não está dentro do escopo da árvore, né, frondosa da cristandade. Você vai entrar em questões que desabonarão a sua fé. Mais na frente eu vou tentar explicar isso. E da teologia bíblica, a dogmática, que nós, né, tratamos agora, existe também a teologia especulativa. A teologia especulativa, ela é crítica quanto aos dogmas. Um deles, a Trindade. Há muitos que especulam a respeito do assunto, não só a Trindade, mas uma série de outros assuntos. Tudo quanto foi firmado pela Igreja ao longo do tempo é criticado pela teologia especulativa. E essa teologia trabalha à luz das escolas filosóficas desenvolvidas pelo pensamento humano ao longo dos séculos. Ela pode ou não ser avessa aos dogmas estabelecidos historicamente. Há teólogos especulativos que são até ortodoxos em alguns pontos. Ortodoxia é outro ponto que você deve tentar aclarar. E eu te digo, você vai precisar de um dicionário de teologia, não só para as nossas aulas, mas também para você continuar caminhando no estudo da teologia. A teologia especulativa, ela é um tanto quanto arbitrária no que diz respeito à fé de sempre. Nem sempre o teólogo especulativo é alguém de fé. O que nos leva a pensar e a refletir, a entender que para estudar teologia você não precisa ter fé. Você pode ser um teólogo teórico. Você pode estudar teologia como as pessoas estudam filosofia, letras ou qualquer estudo de qualquer área do conhecimento humano. Você pode, de fato, estudar teologia, né, sem a prática. A fé é justamente a prática da teologia. Para poder praticar a teologia, você precisa ter fé. Se você não tiver fé, esse estudo será árido, será cansativo e vai demandar simplesmente da sua parte, vai suscitar em você críticas e, às vezes, questões que vão te deixar ansioso, cansado ou revoltado com a verdade. A verdade é que Deus se revela. E se Deus não se revelasse, nós vamos entrar isso de forma um pouquinho mais aclarando a questão daqui a pouco. Mas vejam bem, a teologia especulativa, estou demorando um pouquinho nela, porque ela está, hoje em dia, na teologia contemporânea, que é todos esses tipos de teologia, mas
em nossos dias, por isso contemporânea, ela está na teologia contemporânea arraigada de uma forma muito forte. Você tem, por exemplo, hoje em dia, teologia feminista ou feminina, né? Um não Deus a deusa. Você tem teologias identitárias, como essa que eu já falei, a feminista, que eu não vou citar aqui, mas fazem parte desse escopo, desse complexo mundo da teologia contemporânea. E tudo isso se enquadra e abraça essa especulação de questões no estudo da teologia, que nos leva à teologia, outro tipo de teologia filosófica. E a teologia filosófica me agrada, eu pessoalmente tenho um carinho por ela. Ela visa ler a Bíblia à luz das escolas filosóficas desenvolvidas pelo pensamento humano ao longo dos séculos. Ou seja, a teologia filosófica, ela faz uma leitura de acordo, uma leitura da teologia e até mesmo das escrituras, de acordo com as escolas daquele momento do desenvolvimento do pensamento humano. Por exemplo, se você, no século XVIII, notar que a crítica da razão pura nos levou à teologia liberal, você vai entender que a influência de Kant, Immanuel Kant, o primeiro a criticar a razão, por dizer assim, né? As suas obras mais conhecidas e famosas, na verdade, a sua magnum opus, né? A Crítica da Razão Pura, em seguida a Crítica da Razão Prática, a Metafísica dos Costumes. Ele tenta mostrar, através daí, que é impossível usar a razão para se entender e dogmatizar a metafísica. Né? Kant, depois ele legou essa sua, esse seu pensamento crítico da razão a homens como Hegel e outros tantos que fizeram de fato a diferença em trazer a teologia para uma questão muito mais imanente do que, né, transcendente. Deus, você lembrar da cruz, né? Você tem a imanência vindo de cima para baixo e você tem a transcendência, perdão, de cima para baixo, nos levando a aquilo que é eterno e espiritual. E você tem a imanência, que é vamos dizer assim, os dois braços da cruz, o travessão, nos trazendo a nossa realidade presente. Isso é um exemplo, eu não vou me demorar muito, mas isso é um exemplo de que não existe teologia inerte ou sem a influência de algum filósofo, de algum pensador, de alguém que tratava com a teologia. O Kant começa com o estudo da teologia, o Hegel também começa com o estudo da teologia, depois eles vão para a filosofia e, em indo para a filosofia, eles causam essa mudança no pensamento teológico de muitos, principalmente no protestantismo, e depois esse pensamento vai ao catolicismo e nós chamamos esse pensamento de modernista ou liberal. Depois, com o tempo, isso vai se tornando assim, justamente pelo questionar da transcendência, de que é impossível usar a razão para entender o que é transcendente. Então, essas questões são muito importantes. Por isso que eu gosto da teologia filosófica, porque você vai tentando e vai conseguindo, ao estudar a filosofia, entender por que aquele ou aquele outro teólogo, eles pensam daquela maneira. Eles pensam daquela ou daquela outra maneira a partir dos seus estudos paralelos com a revelação. Muitos deles não perderam a revelação de vista, mas com o desenvolvimento do pensamento humano ao longo dos séculos. E cada
como Kant, como Hegel, pertenceram a escolas filosóficas diferentes, no caso do Hegel e do Kant, a mesma escola, que nos leva também a uma teologia que sempre se contrapôs a essa exacerbação da filosofia nos nossos dias, que é justamente na teologia cética ou mística. A teologia cética ou mística, ela é presente, mesmo que não seja notada, né? Mas ela se faz presente no meio evangélico, no meio evangelical, no meio protestante, mas ela é de fato perene, não há cessacionismo na Igreja Católica Apostólica Romana, porque a teologia ascética ou mística é aquela teologia do transcendente por excelência. Se eu posso dizer assim, e acredito que posso, a teologia ascética ou mística, ela lida com o Senhor Deus que continua a se comunicar, a se revelar, a falar, não trazendo Bíblia, mas trazendo dele, da parte transcendente, da parte que nós não podemos ver a todo tempo por nossa conta, esse Deus que se revela para os místicos e onde não há, como já disse, cessacionismo e os dons extraordinários do Espírito Santo na vida da igreja. Ou seja, enquanto que para nós, protestantes, evangélicos, evangelicais, existe essa questão cessacionista, continuista. Você é cessacionista ou você é continuista? Se você é cessacionista, você acredita que os dons extraordinários do Espírito Santo cessaram. Se você é continuista, você acredita que os dons extraordinários do Espírito Santo continuam presentes. Essa é a discussão no meio protestante. No meio católico, não existe essa discussão. Das aparições de Maria, isso é uma questão católica, não sou católico, não vou entrar nessa questão, se são verossímeis ou não, mas eles as postulam, eles as divulgam. Então há uma presença espiritual transcendente no meio católico a todo tempo. Há também, né, na vida dos santos, como os grandes místicos espanhóis, né, São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, ou Santa Teresa de Ávila primeiro e depois São João da Cruz ao mesmo tempo, mas um pouquinho depois, eles enunciaram páginas místicas tremendas e são hoje, para a Igreja Católica, doutores da Igreja. Mas ainda há Catarina de Sena, que foi uma grande mística do século XIV e que deixou com seus diálogos, é um texto muito interessante de se ler, essa perenidade da transcendência dentro do meio cristão católico, o que é objeto de discussão no meio evangélico protestante e evangelical. Aqui você já faz a pergunta: teólogo, qual a sua opinião sobre tudo isso? No momento, nenhuma. Quando nós estudamos teologia, nós devemos estudar abertos ao entendimento, não dogmatizando, colocando dogma contra dogma, lendo os textos, lendo a Bíblia com os óculos dos nossos dogmas denominacionais. Eu sou presbiteriano, mas analiso a teologia a partir de um estudo, de um esforço de me abrir para meus queridos, entendimento. Então você não vai ler nada, exemplo, esse livro aqui, né? Ou esse outro que eu vou recomendar, que é o Teologia Histórica do Greg Allison, livro muito bom para ser lido com livro-texto, que eu vou colocar
como livro-texto o nosso curso, né, que é do Wayne Grudem, a sua teologia sistemática. Você deve ler o Wayne Grudem, o texto do Grudem com o texto do Allison. E o fazendo, você vai notar que você tem que ler as coisas com cuidado, com aquela coisa de não ler para se deixar, né, tomar por aquilo ali, mas também não ler criticando, porque você ainda não tem condição de fazer tais críticas. E porque isso vai atrapalhar a sua leitura. Ler para criticar é uma bobagem, é ler mal. Você tem que ler para entender, mesmo que seja um adversário seu, em qualquer assunto, em qualquer pensamento, mesmo que seja Kant, por exemplo. Eu não leio Kant para o criticar, eu leio Kant para o entender. O mesmo quanto a Hegel, o mesmo quanto a Heidegger. Daqui a pouco, se der tempo, quando nós estudarmos o ser, nós vamos falar um pouquinho do Heidegger. Então eu leio esses textos não para os criticar, eu os leio para os entender. E assim você deve fazer também. Se você se pretende teólogo, você quer ser teólogo, você quer estudar qualquer coisa na vida, você tem que estudar sim. Você tem que ler para entender, você tem que até certo ponto comungar com o autor, e depois que você terminar de entender, você se separa dele e pensa com a sua própria cabeça, com o seu coração entendimento. A Bíblia nos revela que coração não é sentimento, é entendimento. E com o seu entendimento você vai discernir e pede no processo a Deus sabedoria para saber lidar com todas essas coisas. Essa é uma questão muito importante, a questão da teologia mística. Ela teve a sua maior pujança no século XVI, eu já falei, né, por místicos como Santa Teresa de Ávila e São João da Cruz, e já era nos tempos de Santa Catarina de Sena, no século XIV, algo muito importante. Porque eu frisei e demorei um pouquinho mais na teologia mística, para fazer justamente a contraposição dessas duas questões, cessacionismo e continuismo. Enquanto que para nós isso é celeuma, divide igreja, divide irmãos, afasta pessoas umas das outras, faz com que as pessoas, né, sintam-se assim desconfortáveis na presença e na convivência diária com irmãos no meio católico, e por que não dizer no meio oriental. Esse cessacionismo não é, talvez em um ou outro detalhe pontual, mas não em tudo como nós. Existem cessacionistas estritos que dizem não tem mais nada de dom, não existe nenhum dons. Existem entre nós, hoje em dia, existem cessacionistas mais assim, por dizer, equilibrados, que dizem, olha, não, mas temos o dom da fé, o Espírito Santo vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, ele trabalha, consola a igreja, que, vamos dizer assim, meso-cessacionista. E existem os irmãos continuistas, que vão desde os exagerados, quanto também aos teólogos consistentes, como Sam Storms e outros grandes teólogos modernos, que sabem, né, trabalhar essa questão. O próprio Wayne Grudem e o próprio Allison, eles são continuistas muito equilibrados e, obviamente, os recomendo a todos. Então, se você entendeu, a teologia tem uma gama variada de tipos de teologia, que só aí já tem uma vida para vocês, se vocês quiserem se dedicar a qualquer uma delas, da teologia bíblica, dogmática, especulativa, filosófica, cética ou mística, você já terá uma vida toda para fazer isso. Só que o nosso assunto é a sistemática. E o que é a teologia sistemática? Sistemática, né? Já está dizendo
no seu próprio título, no seu termo principal. Sistemática, a teologia sistemática busca interpretar as Escrituras, buscando uma síntese com todas as disciplinas já citadas. A teologia sistemática vai trabalhar todas as outras, as organizar dentro da revelação, da autorrevelação de Deus. Tem um cântico por aí, né? Que as pessoas estão cantando. Até para cantar, você precisa de teologia. Boa teologia. Tem um cântico que tem um enunciado assim: ninguém explica Deus. Que seria a morte, o suicídio, o extermínio, o holocausto do pensamento cristão. Se ninguém explica Deus, o que é que nós estamos fazendo na igreja? O que nós estamos fazendo na nossa relação pessoal com Deus? O que nós estamos fazendo? Nada. Mas alguém explica a Deus? Sim, senhor. Por isso nós estamos estudando teologia e teologia sistemática. O que são as explicações sobre Deus? O enunciado sobre Deus? Simplesmente é aquilo que nós conseguimos aprender a partir da revelação de Deus. Qual revelação? A auto-revelação de Deus. Deus se auto-revela. Deus se auto-explica. Entendeu? Prefixo ex. Deus se auto-revela, Deus se auto-explica. Deus se auto-revela, primeiro o Salmo 19, todos nós conhecemos, né? Os céus proclamam a glória de Deus, a sua criação anuncia as obras das suas mãos, que ele criou, e logo em seguida, no mesmo Salmo, nós somos informados que a lei do Senhor é a outra parte da revelação. Então nós temos também na revelação, a revelação natural, aquilo que Deus mostrou a respeito dele mesmo em sua criação, nós somos capazes de ver. Os céus anunciam tal teologia, limitada, mas é real. Há uma discussão se ela existe ou não, mas eu não vou entrar nessa questão. Um dos maiores teólogos naturais que nós conhecemos foi exatamente São Tomás de Aquino, que busca, através dessa parte muito importante da revelação de Deus, mostrar que Deus pode ser conhecido, porque ele se auto-revela, ele se auto-explica, em primeiríssimo lugar na sua revelação natural. Mas ele se revelou de uma forma detalhada e capaz de nos levar à salvação, na maior parte na mais importante revelação, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, o Verbo, a palavra viva, a explicação, o enunciado perfeito de Deus que a tudo aclara, nosso Senhor Jesus, que nos é revelado pela revelação escrita, a palavra de Deus. Aí nós temos a revelação natural e na revelação especial, escrita e viva, escrita a Bíblia, as Escrituras, e vive o próprio Senhor Jesus, o Verbo. Então Deus, de fato, ele se autoexplica, ele se revela, ele é o Deus que está aqui conosco, é imanente sim também, graças a ele, graças a Deus, ao mesmo tempo que é transcendente. E que, enquanto transcendente, nós nos relacionamos com ele, mas não o entendemos perfeitamente. O Deus imanente, que nós também não entendemos perfeitamente, mas o conhecemos de uma forma profunda. Transcendência e imanência na revelação, a revelação natural, a revelação especial, vive e escrita. Esse Deus que se autoexplica, que se autorrevela, nos leva ao fato de que o conhecimento sobre ele precisa ser sistematizado. O que é uma teologia sistemática? Vamos finalizando a nossa aula com aquilo que Lloyd Jones diz, eu até escrevi na minha cópia da teologia sistemática do Wayne Grudem, essa citação do
Martin Lloyd Jones, um dos grandes, talvez o maior pregador de todos os tempos, junto com João Crisóstomo, um dos maiores pregadores, boca de ouro, né? Lloyd Jones, dentre os modernos, acredito eu que foi, se não foi um dos maiores, foi o maior pregador de todos os tempos. Ele diz assim: a pregação é teologia que chega através do homem que está ardendo em chamas no poder de Deus. Então, conhecer teologia é conhecer o poder de Deus. Para pregar teologia, você precisa estar cheio do poder de Deus. E para estar cheio do poder de Deus, você precisa o conhecer. Você precisa conhecer as explicações que Deus deu sobre ele mesmo ao se revelar. E Deus, ao se revelar, se explicou. E Deus, ao se explicar, demanda conhecermos e prosseguir em conhecer o Senhor a todo tempo. E a sugestão de um livro-texto aqui, um livrinho de bolso, a edição mais recente e acredito que definitiva da teologia sistemática do Wayne Grudem. Essa eu poderia citar John Frame, que é meu teólogo favorito, não é o Wayne Grudem, vejam bem, interessante isso, né? Meu teólogo favorito é John Frame, que é um presbiteriano, um reformado, mas em termos de teologia evangélica ou evangelical, não tem nada a ver com essa teologia da prosperidade, essa teologia evangélica moderna, de evangélicos modernos que nunca existiram antes na história da igreja, estão existindo agora. Mas tem a ver com a teologia dos evangélicos de verdade, os evangelicais ou evangélicos propriamente ditos. Não tem nada melhor no mercado, não tem nada melhor à sua disposição do que a teologia sistemática do Wayne Grudem. É completa, exaustiva, mesmo que não seja presbiteriana, lida com os nossos assuntos com muito respeito, da mesma forma com todas as outras escolas de pensamento. Então é alguém que nutre meu coração. O teólogo, ele precisa nutrir, se alimentar bem de boas fontes. E é aqui eu vou ficando, me despedindo dos queridos, nessa nossa introdução à introdução, né? Onde nós tivemos a humilde exposição do quão profundo é o estudo teológico, de quão profunda é a teologia, e que ela nos chama, se você não se apercebeu, a lidar com ela todo o tempo inteiro, por toda a vida. Se você quer ser teólogo, eu te dou esse humilde conselho. Não dê para a teologia alguma coisa da sua vida. Eu vou ser um teólogo 2 horas por semana, em 10 minutos a cada dia, vamos dizer assim, ou 20 minutos. Eu vou dar para a teologia um pouquinho de mim. Não. A teologia exige do teólogo a própria vida. Para você ter ideia, São Tomás de Aquino começou na teologia com 5 anos. Ele era o filho caçula da família dele, e uma família nobre da Roca Seca, onde ele nasceu, né, nesse lugar, nesse castelo. E o último filho, ele era separado naquela época para a igreja. E de fato assim foi. E a partir dos 5, ele saiu de casa com 5 anos, foi entregue a monges para estudar, começar os seus estudos teológicos. Não é à toa que esse homem, com 48, 49 ou 50 anos, há toda uma discussão em qual idade ele veio, ele foi ao céu, né? Deus o chamou, ainda jovem para os padrões de hoje em dia. Esse homem tem a produção teológica, uma das produções teológicas mais expressivas e filosóficas de todos os tempos. Então, o que estou dizendo com isso, não é nem querendo dizer, estou dizendo. Teologia exige do teólogo a sua vida. Você
avora, deseja, está impressionado, se apaixonou pela teologia, você a desposou, casou com ela, e eu vou te dizer, eu comecei um pouco mais tarde, né? São Tomás de Aquino começou com 5, eu comecei com 16 anos. Aos 17 já tinha entrado em um seminário e não sabia estudar, umas dificuldades tremendas, mas fui aprendendo ao longo do tempo que para poder aprender teologia, você precisa casar-se com ela. Você precisa desposar. Sua esposa vai ficar um pouco contrariada que ela vai te roubar muitas vezes do convívio da família, muitas vezes de trabalhos mais simples que o pastor tem, se for pastor, ele tem que fazer, porque ela sempre estará na sua mente, no seu coração, todo o tempo, porque a teologia é o estudo sobre Deus, é o estudo do ser de Deus, é o estudo das pessoas de Deus, é o estudo do qual Deus é o objeto e sujeito total e absoluto que toma o coração do teólogo e a sua vida. E a sistemática nos ajuda a fazer exatamente isso, pegar tudo quanto sabemos ou estamos pretendendo saber acerca de Deus e o organizar em um sistema lógico. E se Deus permitir, claro, que todos nós possamos entender. Então, no amor do Pai, na graça do Filho e no poder do Espírito Santo, que Deus te alimente com boa teologia, que você seja teólogo para a glória de Deus, por Jesus Cristo, o Verbo vivo, a nossa humilde oração. Amém e amém. Deus te abençoe.